Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos fazer um resumo da história de Israel, desde o seu surgimento até os dias de hoje. Vamos ver uma breve narrativa, começando com Adão, passando pelos patriarcas, os dias de Jesus e finalmente chegando no conflito atual. Lembrando que não é possível citar todos os fatos narrados biblicamente, e muito menos incluir todos os relatos históricos. A história desse povo é muito vasta e envolta em mistérios e circunstâncias curiosas. Os vídeos serão divididos em 4 partes, para não ficar muito cansativo, beleza? E aí, pronto? Vamos lá! Muitos anos antes de sequer existir o conceito Israel, Deus constituiu o homem à sua imagem e semelhança, não de forma física, mas sim racional, moral e intelectual, gerando Adão do pó da terra. Após Adão, a criação da mulher e a expulsão do jardim, a terra começou a ser povoada rapidamente, iniciando com os dois, a qual tiveram filhos e filhas ao longo dos anos, incluindo Caim, Abel e Sete. Em um determinado momento da narrativa, muitos anos haviam se passado, e a terra já possuía assentamentos, talvez cidades e também tribos. Isso é constatado no livro de Gênesis, no capítulo 4, do versículo 15 em diante, quando Caim temeu ser morto por qualquer um que o encontrasse devido à sua transgressão. Ele habitou na terra de Nod, e edificou uma cidade, nomeando-a Enoque, o nome de seu filho. Paralelo a isso, Sete, o terceiro filho de Adão e Eva citado nas Escrituras, se casou e gerou a Enos. Após ele, vieram Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Nos dias do grande dilúvio, a terra estava já densamente povoada pela humanidade. Haviam gigantes, homens famosos e muita corrupção pela face da terra. No capítulo 6 e versículo 5 do livro de Gênesis, é relatado que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por conta disso, Deus arrependeu-se de criar o homem sobre a face da terra, e seu coração se entristeceu. O Criador relatou que destruiria a terra, limparia grande parte de sua criação por conta da maldade, violência e corrupção humana. Todavia os olhos do Senhor varreram a terra, e um homem chamou a sua atenção. Noé achou graça aos olhos de Deus, pois era varão justo e reto em suas gerações. Devido a isso, o Criador traçou um plano para limpar a terra e reconstituir a integridade da humanidade. No dia 17 do segundo mês do ano 1656, desde a criação do homem, todas as fontes do abismo se romperam, e pela primeira vez as janelas do céu se abriram, e veio a chuva sobre a face da terra. Por 40 dias e 40 noites, o mundo inundou-se de água, destruindo toda a criação da terra que se achava fora da arca. A arca flutuou por 5 meses até repousar sobre o Monte Ararat, demorando mais alguns meses para que a terra finalmente estivesse seca. Noé e sua família passaram 1 ano e 10 dias dentro da arca, repovoando o mundo nos anos subsequentes, sob a aprovação do Criador. E Deus constituiu o arco-íris como símbolo e sinal do pacto feito com Noé por gerações eternas. De tal modo que, quando as chuvas descessem sobre a terra daquele dia em diante, o arco apareceria entre as nuvens, e ele se lembraria do pacto e não tornaria a afogar a terra nas águas do dilúvio. Depois do dilúvio, Noé e seus filhos tornaram a criar assentamentos humanos sobre a terra. Jafé é associado como sendo pai dos povos europeus e parte dos asiáticos. Cã, as nações africanas, como o Egito. Também há outros povos, como os filisteus, que descendem de Mizraim, filho de Cã. E Sem é considerado o pai de Canaã, sendo associado como um ancestral de hebreus e árabes. Os hebreus surgiram pouco tempo depois, sendo considerados os descendentes de Éber, bisneto de Sem. Porém, o termo é frequentemente associado aos descendentes de Abraão, ou declarados como sendo semitas, por serem descendentes de Sem. Nas gerações que se seguiram após Sem, até chegar a Abraão, houve a confusão das línguas, e a humanidade se espalhou sobre a terra, gerando vários povos e nações, reinos e tribos, reis e rainhas. Abraão, segundo a narrativa bíblica, é originário da terra de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia.
Foi um dos filhos de Terá e descendente direto de Sem e Noé, que provavelmente ainda estavam a vagar pela terra nesse período. Ainda no livro de Gênesis, Abraão recebeu um chamado de Deus quando tinha por volta de 75 anos de idade. Deus direcionou seu filho à terra de Canaã, que corresponde à área atual do Estado de Israel, prometendo-lhe que seria o pai de uma grande nação. Abraão ouviu o chamado de Javé e começou sua jornada como um nômade em terras estrangeiras. Passou pelo Egito e construiu um altar em homenagem a Deus, após chegar em Canaã e atravessar a terra de Siquém. Com uma serva egípcia de Sara, por nome Agar, gerou a Ismael. Anos mais tarde, com Sara, gerou a Isaque, filho da promessa. Ismael, após ser expulso do assentamento de seu pai, se tornou um grande arqueiro e deu origem a um grande povo, conhecido como Ismaelitas, do qual descendem os árabes. Isaque, no entanto, se casou com Rebeca, e ambos tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú foi um grande caçador. Seus descendentes habitaram na terra que ficava ao sul da Palestina e da Transjordânia. Ficaram conhecidos na história como Edomitas. Forjaram um reino poderoso e na antiguidade faziam fronteira com o deserto da Judéia e o Mar Morto, com a península do Sinai e com o deserto sírio e com o Golfo de Acaba. Por outro lado, após adquirir o direito de primogenitura, Jacó fugiu para as terras de seu tio Labão e lá habitou por muitos anos. Casou-se com Raquel e Leia, tornando-se pai de 13 filhos, sendo uma mulher e 12 homens, dos quais 10 formaram tribo. Quando Jacó desceu ao Egito, seu primeiro filho com Raquel era o governador de todo o vale do Nilo. Lá ele abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim, e tomou-os como seus próprios filhos. E eles deram origem às outras 2 tribos de Israel, no lugar de Levi e José. Daqui em diante, podemos tratar os descendentes de Jacó como sendo israelitas, e não somente hebreus ou semitas, pois após o encontro com Deus, Jacó teve seu nome mudado para Israel, e seus descendentes passaram a ser conhecidos como filhos de Israel. E aí, o que achou? Por favor, deixe nos comentários.